Olá, seja bem-vindo ao nosso ADM Live, aquele encontro de você com o CRA-RJ, todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Hoje, no segundo episódio da temporada 2022, eu estou conversando aqui ao vivo, nas mídias do CRA-RJ, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, com o administrador Tomás Aquino de Souza Barbosa, diretor de desenvolvimento profissional da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, e com o vice-presidente do CRA-RJ e perito judicial, administrador Francisco de Jesus. E vamos falar sobre a carreira do administrador nessa área de perícia judicial, que está chamando tanta atenção, que está falando, tanto se fala hoje em dia. Eles vão tirar as dúvidas de vocês e, principalmente, responder aquilo que vocês sempre perguntam para a gente nas mídias sociais. Mas, se ainda ficar alguma questão, eles estão aqui abertos. Faz a pergunta para a gente pelo chat do Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que eles vão responder tudinho aqui para vocês. Então, para começar o nosso bate-papo, para começar o nosso evento, eu chamo o nosso vice-presidente Francisco de Jesus para dar boas-vindas a vocês e ao querido Tomás. Francisco. Bom dia a todos. Obrigado, Érica. Tomás, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Isso é extremamente importante para o CRA e para os nossos registrados. A vocês que estão aí nos acompanhando, também meu muito obrigado em nome do nosso presidente, em nome de todo o nosso plenário. Estamos aqui buscando dar andamento naquilo que a gente sempre se preocupa com o profissional de administração. Mostrar para ele os mercados já bem conhecidos e aqueles não tão bem conhecidos deles, ou que pelo menos que sejam conhecidos, mas que eles não estão ousando, digamos assim, não sei se é a palavra melhor, fazer parte. Eu queria aproveitar, só para mostrar para vocês, no que diz respeito à perícia, eu recebo, e o Tomás também deve receber esse questionamento, de muita gente dizer assim, mas a profissão tal está ocupando a nossa vaga de perito. E aí a resposta que eu tenho sempre é o seguinte: espaço jamais fica vazio. Isso é um problema de competência ou incompetência, de ocupar o espaço ou deixar o espaço, entre aspas, vazio, que alguém vai ocupar. Então, é uma área extremamente importante, muito bem remunerada, espaço aberto para o profissional de administração, mas muito aberto. Só que eu sempre digo, eu gosto de fechar essa minha fala, que vou fechar aqui agora, dizendo o seguinte: não é espaço para amador. Não é espaço para aquele que diz assim, eu até entendo disso. Eu costumo usar o exemplo meu pessoal, se alguém chegar para mim, Francisco, a gente pode bater um papo aqui, conversar sobre marketing? Beleza, vamos bater um papo, vamos fazer uma mesa redonda, vamos trocar ideia, estou pronto. Mas se o outro vier assim, Francisco, olha só, eu tenho um trabalho de perícia em marketing, eu preciso de você. Aí eu vou dizer assim, desculpe, estou fora, não é minha competência. Então, só isso que eu gosto de deixar claro, não dá para ser mais ou menos, ou, como no popular, não dá para ser meia sola, tem que ser inteiro. Lembrando que você está colocando, quando perito, você está fazendo parte de uma decisão de um magistrado. E você pode condenar ou absolver. Isso aí pode causar problema. Então, não dá para brincar. Essa era a minha posição. Seja bem-vindo. Dá para ganhar dinheiro, tem espaço, e vamos ocupar o espaço que outras profissões, honestamente, de forma legal e correta, eu não gosto que pessoas fiquem dizendo assim, está ocupando o meu espaço. Não. Correta, legal e tudo sério, ético, estão ocupando. Sejam bem-vindos a esse nosso espaço. Obrigado, Érica. Vamos passar aí, a você dar a sequência. Obrigada, Francisco. Bom, então, depois dessas boas-vindas, Tomás, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no ADM Live. E vamos começar explicando para o nosso público, né, qual é a função,
né? Quais são as principais atividades do administrador como perito judicial? Bom dia a todos, obrigado, Érica, obrigado ao vice-presidente Francisco aí pela oportunidade, meu nome e em nome da Associação de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, a APGERS, tá? Bom, a questão de função do perito, atribuições do perito judicial, primeiro é preciso lembrar que o perito ele está listado lá dentre um dos auxiliares do juiz, né? Ele é um auxiliar do juiz, então por isso ele é nomeado pelo juiz. E para que ele é nomeado? Ele é nomeado para auxiliar nas questões técnicas. O juiz ele tem o conhecimento da lei, ele tem o conhecimento da aplicação do processo, mas ele não conhece necessariamente, e na maioria dos casos não conhece mesmo, dos assuntos, dos temas que são tratados em cada lide, em cada ação, em cada processo, né? E para isso ele chama um auxiliar, ele nomeia um auxiliar que é o perito judicial. O perito judicial, sendo administrador, ele tem um campo enorme de atuação, e na função dele, está lá até nas nossas normativas de aprovação da profissão, que a gente vai atuar, a primeira linha, se eu não me engano, né, emitindo pareceres, laudos, pronunciamentos técnicos. Então, no caso do perito judicial administrador, é isso que ele vai fazer. Ele vai auxiliar o juiz, esclarecendo os aspectos técnicos daquele tema a que ele se propôs a ser perito, através de um laudo pericial. Tá? Então, o juiz vai ter dúvidas, a gente deve falar mais adiante, mas, enfim, já antecipando, o juiz vai ter dúvidas que ele pode colocar através de pontos contraditórios, controvertidos, que o juiz chama, de quesitos que as partes apresentam, que são dúvidas das partes também, que precisam ser esclarecidas tecnicamente, e o administrador vai emitir um laudo esclarecendo esses aspectos técnicos que não estavam claros no processo, nos autos do processo, para auxiliar o juiz na decisão. Quem toma a decisão é o juiz, com base naqueles esclarecimentos que o perito auxiliar dele, administrador, vai emitir, vai colocar no laudo. Basicamente é isso. Temos outras atividades também dentro da perícia que podem ser aproveitadas pelo administrador, e aí a gente vai estar falando de assistente técnico, de até atuação em arbitragem, mediação, como perito, também como perito, mas como perito judicial. Eu não sei, Francisco, se você quiser, eu faço uma palhinha aqui sobre a diferença entre o perito judicial e o assistente técnico, que também é um campo de atuação, beleza? Então obrigado. Então, a gente está falando aqui do perito judicial, que é aquele, como eu falei, que é nomeado pelo juiz e vai ser o auxiliar do juiz. Mas o administrador também pode atuar como assistente técnico, que ou perito assistente, a nomenclatura varia, mas de qualquer forma é a mesma função de perito, só que ele não é nomeado pelo juiz. Ele é contratado por uma das partes, né? O processo tem sempre pelo menos duas partes, né? Uma que é a parte autora, a outra que é a parte ré, e cada parte tem o direito de, se quiser, contratar um perito assistente ou um assistente técnico para fazer também, só que aí o laudo do assistente, do perito assistente, não é o laudo pericial, é um parecer técnico. Ele vai emitir um parecer técnico para colocar o ponto de vista do cliente que contratou ele, seja o autor, seja o réu. Mas com o mesmo espírito, a mesma função. Trazer esclarecimentos técnicos sobre aqueles pontos que estão obscuros naquele tema, naquele processo. Então, o perito assistente técnico é contratado pela parte, é um campo de atuação também para o administrador excelente. Além disso, a gente tem a possibilidade de atuação em perícia de mediação, que é uma modalidade de solução de conflito que está aparecendo com muita força, está vindo aí com muita força.
e arbitragem também, que é o mesmo caminho. Tudo isso é campo de atuação para o administrador, mas então é importante saber a diferença, que o perito judicial é o perito nomeado pelo juiz e ele precisa atuar de forma imparcial, de forma técnica, para ajudar o juiz a entender os pontos obscuros, e o assistente técnico vai fazer o parecer para ajudar a esclarecer os pontos que são obscuros para o cliente dele, que contratou ele, seja o autor, seja o réu. Basicamente isso, mas posso explicar mais se a gente depois ver necessidade, aí tiver alguma pergunta. Obrigada, Tomás. Gostaria de complementar, Francisco, sobre a questão da área do trabalho do perito judicial. Não tem, o Tomás foi completo aí, é sempre reforçar, eu gosto sempre de reforçar essa parte que, como o Tomás deixou bem claro, ele faz ou um laudo ou um parecer técnico. E não dá para fazer essas coisas mais ou menos. Não existe isso. Deixando bem claro, você até pode fazer um mais ou menos, só que você vai ficar no menos porque você vai ser excluído. Não tem brincadeira nisso aí, é muito fechado. Não tem brincadeira. Eu queria só buscar aqui, lembrar que nós estamos falando de profissionais de administração, e aí abrange os tecnólogos, que são nível superior, registrado, só que com uma diferença. O tecnólogo só pode atuar na área que ele se formou. Por exemplo, tecnólogo em logística. Ele só pode estar em logística. Tecnólogo em recursos humanos, na área de recursos humanos, e por aí afim. Já o administrador, ele atua em qualquer das áreas abrangentes. Então, só para a gente lembrar que o tecnólogo está incluído dentro dessas limitações que a própria legislação nos impõe. Certo, Tomás? Né? Perfeito, é isso mesmo. E eu queria lembrar que sempre quando você começa a atividade numa área específica, nós temos nosso registro junto ao Conselho para que possa participar disso aí. E o que está acontecendo? Os magistrados estão buscando nos conselhos, tá? E aí é no Brasil todo, profissionais da área. Então, você precisa chegar ao seu conselho e botar lá no seu cadastro que você tem pode atuar nessa área, devidamente comprovando as razões dessa sua solicitação. Tá certo? Então, isso é extremamente importante, isso não pode deixar de acontecer. E com isso aí, a gente tem, eu não sei se eu vou atropelar, Érica, mas aí me veio na cabeça, eu vi o link, nós temos disso aí também, o Tomás não está aqui, por acaso, nós temos já de alguns anos um convênio parceria junto com a associação, na aplicação dos cursos. Agora há pouco, nós, através da associação, a associação nos cedeu e nós sorteamos entre os registrados que assim se interessaram uma bolsa integral para fazer o curso junto à associação, que acontecerá agora em junho. Então, tudo isso é o contexto. Então, é importante também você conhecer a associação, ir lá, conhecer, se associar, que ela precisa de pernas para viver, né? Então, esse é um conjunto de coisas que a gente não pode estar isolado, nós não somos seres isolados. Nós precisamos estar registrados junto ao Conselho, estar em dia, para que os magistrados, e informados que podemos atuar comprovadamente, para que os magistrados e todo o Poder Judiciário possa, quando fizer a solicitação, receber informação nossa de que nós temos. Bom, precisamos estar ligados a uma entidade como a Associação de Peritos, que é uma associação já reconhecida em todos os tribunais, para que o magistrado reconheça nossa certificação. Lembrando que nós não estamos lidando com nenhum bobo. Tá? São pessoas altamente qualificadas e espertos de tudo aquilo que a gente possa imaginar que possa acontecer. Então, eu queria aproveitar para trazer esse complemento. Tá, Érica? Eu acho que eu atrapalhei uma de suas questões,
mas depois você briga comigo no particular. Tudo tá? bem. Então, já que a gente entrou nessa parte, umas dúvidas que a gente recebe quase sempre é: como é que eu me torno perito? Como que eu vou fazer isso? O que eu preciso fazer? É só ter o diploma de administrador e ser registrado? O Francisco já deu uma palhinha, mas eu queria que você esmiuçasse mais um pouco, Tomás, sobre como esse se tornar, né? Como você estar apto a ser um perito, a ser procurado pelo magistrado, como o Francisco falou para a gente, por favor. Beleza, essa é uma questão importantíssima da gente esclarecer aqui para o pessoal que está de olho nesse mercado. Então, para se tornar perito, é preciso começar falando que esse convênio, essa parceria do CRA-RJ com a APGERS, que é a Associação de Peritos Judiciais do Rio de Janeiro, ela já começa, essa parceria já começa ajudando no sentido de atender a dois requisitos que são fundamentais lá para o candidato a perito, o administrador candidato a perito, né? Potencial candidato a perito, que ser registrado, regularmente registrado no CRA. Sem isso, não tem como pleitear o cadastro no Tribunal de Justiça. E o outro é fazer um curso específico de perícia judicial, que é o que a APGERG vem fazendo nessa parceria e que é tido aí como o melhor curso de perícia judicial aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente, na última turma, já teve quase metade, ou uma boa parte, de gente de fora do estado, né, de gente de outros estados que ouviu falar e foi participar do curso também. Então, para se tornar perito judicial, você precisa estar regularmente cadastrado, precisa fazer esse curso, ter uma série de emitir uma série de certidões lá, certidões que estão listadas lá no tribunal. A gente tem uma listinha de documentos, mas basicamente são certidões que você emite junto aos cartórios, e aí fazer um cadastro no Tribunal de Justiça, aqui no caso da gente, no TJRJ. Temos 3 esferas de atuação em termos judiciais, né? O Tribunal Federal, você pode se cadastrar lá e atuar como perito judicial no TJRJ, no Tribunal Federal do Rio de Janeiro. Temos o trabalhista, para fazer perícias especificamente da área trabalhista. Então, você vai se cadastrar lá também no tribunal. E temos o Tribunal Cível, né, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, que aí abrange todas as outras modalidades, além da trabalhista, né, que aí tem um campo vasto de atuação também para o administrador. Então, basicamente, para você se tornar perito, você precisa ir lá e ter esse cadastro lá no TJRJ, citando como exemplo aqui, ou no Tribunal Federal, ou na Justiça do Trabalho, que você faz até pela internet. Você precisa reunir os documentos e colocar lá no link, mas você precisa cumprir aqueles requisitos. Então, um dos requisitos é ter o curso de perito judicial, que a associação oferece nessa parceria com o CRA, e está regularmente cadastrado no CRA-RJ. Esses são requisitos básicos para você pleitear o cadastro no Tribunal de Justiça. Tá? Uma vez aprovado esse cadastro, você vai ficar apto a que o juiz te nomeie perito judicial em algum processo, tá? Não é uma coisa imediata. Você precisa providenciar a documentação, fazer o curso, se cadastrar, e aí vai ter um tempo até você aparecer nas listas, ou faz que nem eu fiz. Eu fui lá, se me permite, eu fui lá em 45 varas aqui do estado do Rio de Janeiro e apresentei uma cartinha de apresentação com currículo, dizendo que eu já estava cadastrado no tribunal,
e imediatamente comecei a ser nomeado. Então, é um trabalho que precisa ser feito, mas isso aí é depois de cadastrado. Para você pleitear, você precisa estar cadastrado na lista de peritos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal Federal ou do Tribunal do Ministério do Tribunal de Trabalho, certo? Acho que era isso. Francisco, você quer chamar a atenção para algum ponto? Eu quero chamar a atenção especificamente para vocês prestarem atenção que o Tomás usou ou, tá? Ou seja, são cadastros diferentes, muitas vezes com documentações diferentes. Então, você pode fazer em todos ou não. Ô, Tomás, eu tenho uma outra coisa para falar, mas antes de eu falar isso, nós temos também o Tribunal Militar, né? Temos também. Também é um processo. Também é um processo separado também. Separado, isso, que também é uma área boa de atuação. Muito boa. Tá? Então, agora, outra coisa que eu queria esclarecer aqui, se eu falar alguma besteira, Tomás, você pode me consertar, e por favor me conserte, é o seguinte, quando a gente fala aqui que precisa fazer esse curso que a gente está apresentando aqui pela associação, isso aí é uma escada, tá? Você, na verdade, para você fazer esse curso, eu sempre digo, isso aí vem depois. Você precisa primeiro estar seguro da sua competência na área que você quer escolher. Não existe o perito que atinge a todas as áreas. Você tem que escolher qual é a área que você vai atuar e se preparar para isso. Eu, por exemplo, costumo dizer, e isso está numa das minhas entrevistas que a Érica fez comigo, que eu sempre digo o seguinte: você quer ser perito? Mas eu nunca fui perito. Então tá, vamos, como bom profissional de administração, vamos fazer um planejamento. E qual é o planejamento? Vamos botar aqui de 2 anos. Então, em 2 anos, primeiro você vai dizer qual área que você quer atuar. Escolha qualquer uma. Aquela que você se sente habilitado, que você gostou na faculdade, não sei, ou que você atua há tanto tempo, beleza. Você vai escolher o melhor curso da praça para você se aprofundar naquilo e os livros que tem para ler. E você vai ler isso aí durante 1 ano, você vai botar desses 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, só para isso, ou seja, preparação. Como é que você faz um bolo em casa? Você prepara as coisas antes. E nos últimos 6 meses, aí sim, aí você vai correr atrás desse curso da associação. Você pode fazer antes, eu estou aqui desenhando, mas você precisa primeiro fazer um planejamento de preparação. Não fica com aquela coisa, não vou fazer o curso da PEMERG, agora está resolvido, a PEGERG está resolvido. Não está. Aquilo é um dos degraus. A tua competência na área de logística, finanças, outra coisa que queira, não é a associação que vai lhe dar. Isso você já traz na sua mochila. Falei alguma coisa errada, Tomás? Qualquer coisinha me corrija. Não, em absoluto, em absoluto. Tem coisas que eu acho que a gente ia abordar aí numa das questões, mas que você já trouxe aí de uma forma muito interessante, que é essa bagagem, né? Na verdade, a gente estava falando até aqui de o que precisa fazer para se tornar o perito judicial. Então, a formalidade é fundamental. Sem ela, você não consegue se cadastrar no Tribunal de Justiça. Então, esse é um ponto. Agora, quando a gente começa a falar, aí eu não sei, Érica, se você quer emendar já na questão ou se eu já começo a falar aqui. Então, na verdade, o Francisco acabou de responder uma das perguntas aqui que a gente recebeu, que a pessoa perguntou exatamente isso. Eu não entendi quando ele falou que ele não pode falar de marketing. Ele não é administrador? Ele não pode ser perito em marketing? Então, eu acho que isso ainda é algo que tem uma certa dúvida, né? Não é porque você é administrador que você pode fazer perícia em qualquer área da administração. Você tem que se fixar em uma determinada área, né? Então, eu acho que se vocês puderem falar mais um pouquinho sobre isso, vai tirar alguma dessas dúvidas. Já tem mais um monte de pergunta aqui. Deixa eu aproveitar, então, já que fui eu que puxei. Quando eu disse isso, eu quero deixar claro o seguinte: se você me chamar para uma mesa redonda sobre marketing, para um debate numa faculdade sobre marketing, pode chamar que eu estou lá, tenho capacidade
para isso. Mas no que diz respeito a ser perito na área de marketing, aí a coisa já, como se diz no popular, aí a porca torce o rabo. Tá? Daí eu não preciso ser um cara que conhece marketing, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser o melhor cara de marketing, eu tenho que ser o bambambam, eu tenho que entender qualquer vírgula de marketing. Porque, como o Tomás falou aqui, eu vou estar fazendo um parecer técnico, que pode ser um laudo ou só um parecer para o meu cliente, em que eu vou estar esclarecendo qualquer dúvida que me foi apresentado nos quesitos. Então, eu não posso ser um cara que conhece marketing. Aquele que vai para a mesa redonda, que vai trocar papo com uma universidade, isso e aquilo, esse entende de marketing, conhece marketing e até usa marketing. Mas aquele que vai ser perito, ele tem que ser bom. Vamos até fugir do perito. Eu tenho um curso, e eu vou lá para cima logo, para não ficar no meio do caminho. Eu tenho um camarada que vai fazer doutorado em marketing, profissional de administração, vai fazer doutorado em marketing. Você acha que eu posso ter lá como orientador dele uma pessoa que entende mais ou menos de marketing, ou tem que ser o melhor cara de marketing do mercado? Para mim, tem que ser o cara melhor marketing. O camarada está se tornando doutor naquela área. E aí o Francisco, simplesmente, aquele que pode ir para a mesa redonda, o Francisco não pode ser orientador dessa pessoa que vai fazer doutorado em marketing. Eu espero estar ajustando aí a fala que eu posso ter deixado em aberto. Tomás, você tem alguma coisa que eu possa complementar? E consertar as besteiras que eu falei? Não tem que consertar nada, é absolutamente isso, você está corretíssimo. Então, aí eu já entro um pouquinho no que a gente acha que ia abordar na sequência, que é essa questão das competências e habilidades complementares para que a gente se torne um perito de sucesso, né? Uma coisa é a gente se cadastrar e ser cadastrado, habilitado junto ao tribunal, aos tribunais, para a gente atuar como perito judicial. A outra coisa é, na hora que a gente foi nomeado, a gente dá conta do recado, que aí entra isso que o Francisco está falando, que assim, não basta ter o diploma, não basta ter algum conhecimento. A começar pelo que se conhece mundo afora, pelo termo perito, né? Na verdade, perito, a tradução é expert, né? Então, você é expert num determinado assunto. Quando você se cadastra lá no tribunal, você vai se cadastrar nas suas áreas de especialidade. Então, você tem um campo que você vai preencher, você vai colocar, eu estou me cadastrando aqui como administrador, especialidades. Aí você vai colocar as especialidades que você gostaria de atuar ou que você se sente apto a atuar, né? Então, financeira, administração de materiais, logística, enfim, tem um campo vastíssimo aí para comércio exterior e tal, para a gente atuar. E aí, quando você é nomeado, como o Francisco falou, você precisa mostrar no seu laudo que você é o expert naquele assunto. Por quê? Porque as partes, os advogados das partes, como ele falou também, não tem bobo, né? Os advogados das partes vão fazer de tudo para levar a decisão do juiz para o lado que lhes interessa. Estão errados? Não, estão certos. Eles vão fazer de tudo, Vão falar coisas que são muito certas e coisas que não são tão certas. Cabe ao perito esclarecer ao juiz no seu laudo que aquilo dali é assim, assim, assim que funciona. A outra parte vai puxar da mesma forma para o outro lado. O perito do juiz precisa ser imparcial e conhecedor tecnicamente do que está sendo tratado ali. Ele vai dizer ao juiz, numa perícia financeira, por exemplo, aqui tem saldo devedor ou aqui não tem saldo devedor, de tanto. A taxa utilizada foi essa, a taxa efetiva foi essa. Ele não pode deixar margem para dúvida. Ele vai dizer ao juiz, ele não vai dizer quem está certo e quem está errado. Ele vai dizer a verdade com base nos fatos que estão descritos ali no processo.
Então, ele precisa conhecer. Então, não basta você, como o Francisco falou, conhecer mais ou menos. Você precisa se aprofundar. Então, quem quer ser perito, não adianta... eu vou fazer uma leitura rápida aqui e me intero desse assunto. Não adianta. Você precisa estudar, se dedicar. Primeira coisa, entender muito bem do processo que você vai fazer. Segunda coisa, você ir a fundo naqueles temas que você vai tratar no processo. Então, se é uma perícia financeira sobre taxa efetiva, sobre taxa nominal, sobre sal, você precisa saber como é que funciona aquilo. Vai pegar um livro, vai ler, vai se dedicar, vai se aprofundar. Quem não gosta de estudar, de analisar, de pesquisar, repensa a questão da perícia, porque essas são características fundamentais para uma boa atuação como perito. Gostar de estudar, de analisar, de pesquisar, para trazer a verdade e para trazer os fatos como eles são tecnicamente falando. Tá? Acho que o Francisco quer falar alguma coisa. Bem rápido. A mão, já tenho certeza. Na mesma linha, sem tirar nada do Tomás, eu quero só dizer o seguinte: como é que o magistrado ou as partes chegam à solicitação desses laudos, dessa perícia? Através do termo que chama-se quesitos. Então, ele levanta as dúvidas dele, o que ele não está entendendo, o que ele precisa melhor saber, o que ele precisa esclarecer, através de quesitos, e o teu laudo, ou teu documento, teu parecer técnico, ele vai em cima daquilo que lhe foi apresentado. Você não fica passeando, bailando pela vida. Você tem um caminho direto, que são os quesitos que você precisa responder e dar definição clara e técnica sobre aquilo. Concorda comigo, Tomás? Está certo isso que eu falei? 100%. Inclusive, no próprio manual de perícia do administrador, reforça isso, né? Que, olha aí, está na mão do Francisco aí, ó. Que o seu laudo, ou parecer, no caso do perícia judicial, o laudo pericial, ele precisa usar uma linguagem concisa, clara e objetiva sobre aquele tema que está sendo tratado, sobre o que ele discorrer ali. Não adianta ficar floreando, ficar indo lá e voltando, enrolando para tentar enganar. Não adianta. Tem que ser objetivo e direto naquilo, de forma que um leigo, porque o juiz acaba sendo leigo em matéria financeira, por exemplo. O juiz é leigo nas outras matérias, ele sabe tudo da lei, que ele está ali para decidir. Mas aquele tema, mas da matéria técnica, ele é leigo, e a gente precisa explicar para ele em uma linguagem que um leigo entenda. Para isso, você precisa ter o conhecimento profundo daquele assunto. E aí, só concordando e ajudando aí nessa linha de raciocínio corretíssima do Francisco, que você precisa se basear, quando for fazer o laudo, em duas coisas, basicamente, né? Nos quesitos, que são as questões, as perguntas, as dúvidas que as partes têm. Então, cada parte vai apresentar uma relação de quesitos, e para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei com um laudo que tinha 80 quesitos de cada parte, né? Então, assim, eles colocam muitas dúvidas, você precisa responder aquilo de forma objetiva, e o juiz, além de poder fazer quesitos também, ele costuma colocar o que se chama, como eu mencionei aqui, ponto controvertido, que é nada mais, nada menos do que a dúvida, ou são as dúvidas que o juiz tem sobre aquele tema. Ele vai pedir para você esclarecer. Então, você vai esclarecer de forma clara, objetiva e direta, concisa, aquelas dúvidas do juiz e as dúvidas das partes que estão nos quesitos. Isso já vai ajudar a formar um arcabouço da estrutura do que você pensa em responder ou em abordar naquele laudo para responder a todas essas questões. E, além disso, tem toda uma estrutura do laudo pericial que você vai precisar seguir lá, mas que está descrita no artigo 473 lá do Código de Processo Civil, que você não, inclusive no manual de perícia fala isso também, você não pode, não deve fugir daquilo ali ou deixar de abordar aqueles temas. Aquilo vai ajudando você a estruturar a sua forma de pensamento para
para a sua resposta, para a sua composição do laudo. Tá? Então, assim, vamos estudar, vamos analisar e pesquisar profundamente cada tema, cada assunto. Quem gosta de fazer isso é um grande passo, é um grande caminho para começar bem na carreira de perito. Muito bom. Bom, o Francisco mostrou, mas como a tela não estava nele, vocês não viram. Mas no site do CRA, na ADM Livros, nós temos um manual de perícia para administradores. Tá? Você pode baixar lá gratuitamente, está disponível no site ADM Livros, que você vai através do portal do CRA-RJ, que é crarj.adm.br. E nessa seara de coisas que o CRA-RJ oferece, a gente recebeu uma pergunta aqui da Pamela Veríssimo, pelo YouTube, que eu acho que seria interessante a gente esclarecer. Né? Ela perguntou, o curso da UCADM, a Universidade Corporativa do Administrador, de perito administrador, não é aceito como curso? Porque eu estava lendo ontem os requisitos para cadastro no TJRJ e vi que são pelo menos 21 horas de carga horária de curso. Eu acredito que seja mais uma forma de você estudar, Pamela, mas o nosso vice-presidente Francisco vai esclarecer direitinho isso para você. Francisco. Ok, Pamela, obrigado aí pelo questionamento. Nós temos sim lá, só que, na verdade, aquele treinamento, ele falta uma perna. Teria que ser 3 etapas, nós só temos 2. E aí vai a razões de financeira, outras, que a gente não conseguiu concluir aquela tríade, digamos assim. Tá? Então, agora, é importante você fazer aquele curso, R$0, inclusive, com aperfeiçoamento. É mais um para você estar se preparando, assim como baixar o documento que a Érica acabou de mencionar, de que eu tive orgulho de ser coordenador. Eu fui coordenador da Comissão Especial do Conselho Federal de Administração, exatamente na área de perícia e administração judicial. Então, aquele curso, ele, infelizmente, por razões que não cabe aqui conversar, ele ficou faltando uma perna. Então, a gente tem, junto à associação, nossa parceria, que, inclusive, tem um valor diferenciado para os registrados no Conselho, em dia, claro, com a sua vida junto ao Conselho de Administração, um valor diferenciado que esse convênio nos proporciona. Eu espero ter esclarecido aí a nossa profissional Pamela. Obrigado. Obrigada, Francisco. Bom, a gente recebeu um outro questionamento aqui que pergunta qual a diferença da perícia judicial para a perícia extrajudicial? Eu posso realizar as duas como administrador perito? Isso aí eu acho que o Tomás é melhor do que eu. Pode, sim. Só tem que ter alguns cuidados, né? Se você atua numa determinada, se você atua como perito judicial numa determinada região, numa determinada cidade, numa determinada vara, o perito judicial, lembrem, ele precisa ser imparcial. Ele é auxiliar do juiz, ele precisa ser isento, fazer as análises técnicas, ser imparcial, sem pender nem para um lado, nem para o outro, para que o juiz decida, com base naqueles aspectos técnicos, o que ele quer fazer naquela lide. O assistente técnico, ele vai ser técnico também, mas ele vai ressaltar no parecer dele aqueles pontos que são favoráveis ou mais favoráveis à parte que contratou ele, e vai amenizar, minimizar os aspectos que não sejam favoráveis à parte que ele tá atuando ali, para a qual ele está contratado. Tá? Tudo de maneira técnica também. Mas, então não faz muito sentido, principalmente naquela mesma vara, se você vai... Não é que haja impedimento, mas é uma coisa que pode ser questionável até eticamente. Né? Você fez um laudo pericial, ou melhor, você fez um trabalho como assistente técnico da empresa X. E aí, no processo seguinte,
você vai atuar como perito judicial num processo no qual aquela mesma empresa esteja envolvida numa questão parecida. Se quando você fez o parecer técnico, você ressaltou vários aspectos favoráveis àquela empresa, porque você estava contratado por ela, agora, para você atuar como perito, você não vai poder deixar de citar todos os aspectos, sejam eles favoráveis, sejam eles desfavoráveis àquela empresa. Então, pode ficar uma coisa que seja questionável pela parte que se sentir prejudicada. A outra parte pode falar, poxa, esse perito aqui, ele atuou como assistente técnico dessa parte. Então, é uma coisa que pode ser questionada eticamente. Tem que ter esse cuidado. Mas, assim, com matérias diferentes, com empresas diferentes, com partes diferentes, com varas diferentes, cidades diferentes, regiões diferentes, você pode atuar, sim, como perito judicial e como assistente técnico. É um mercado amplo. E digo mais, né, o perito judicial, ele é nomeado pelo juiz e vai ter os honorários homologados pelo juiz. O contratante, o assistente técnico, ele vai ser contratado pela parte, né? Então, quem vai pagar o honorário dele é a parte. Então, também é um vilão, também é um filão, digamos assim, uma área de atuação bastante interessante para o perito, com essas pequenas diferenças aí de perito judicial para assistente técnico. Você pode atuar sim e é muito interessante. Só tem que ter esses cuidados para não ficar exposto a ser questionado eticamente. Né, o Rafael, ele perguntou se ele é registrado no CRA-RJ, é um administrador do Rio de Janeiro, se ele pode trabalhar em outra praça, se ele pode trabalhar em São Paulo, por exemplo. Respondem para a gente, por favor. Eu vou só fazer aqui, depois o Tomás até complementa, já o que eu estava falando, se o Tomás me permite aí. Não é problema nenhum, desde que você não tenha conflitos e que você tenha tempo e possibilidade de deslocamento. É importante até isso. Vamos tomar cuidado para não ficar querendo abraçar tudo e não dar resposta. Eu trouxe aqui um exemplo de uma perita, que é de Santa Catarina, do Paraná, amiga minha, que participou comigo desse comitê lá no Conselho Federal. Ela é do Paraná e tem, por exemplo, que eu tenho certeza, processos em Goiás e em São Paulo. Nós temos também, junto aos CRAs, busca no outro aquilo que eles não têm. Por exemplo, lá nós já recebemos aqui de alguns estados solicitação se no nosso cadastro nós tínhamos peritos numa área específica. E aí esse perito daqui do nosso cadastro vai atender ele lá onde quer que seja, desde que lhe seja interessante e atenda a sua necessidade e ele tenha competência. Me parece que não existe nenhum conflito, nenhum problema. Eu gostaria de ouvir aí a experiência do nosso Tomás. Não, é isso mesmo. Eu só acrescentaria o seguinte aspecto, né? Se é para atuar como assistente técnico, é exatamente isso aí. Você pode ser contratado pela parte sem problema nenhum em qualquer cidade. Isso aí é até saudável, que você vai fazendo lá o seu currículo. Se for para atuar como perito judicial, também sem problema nenhum. Só que aí precisa atentar, como o Francisco falou, né? Precisa atentar às regras, aos requisitos para a inscrição, para o cadastro, para você se inscrever no cadastro daquele tribunal. Então, eu, por exemplo, sou cadastrado também lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente por causa de um processo que eu acompanho lá como administrador judicial. Então, que é, aliás, uma outra área de atuação também para o perito, que tem um campo enorme. Mas, assim, aí lá, para me cadastrar, eu tive que me cadastrar lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí tem os requisitos que não necessariamente são os mesmos dos daqui do Rio, mas que também não fogem muito, né? Então, você vai cumprir lá, seguir aquele script e fazer o cadastro também online,
e aí você vai ficar apto a ser nomeado também no tribunal lá de São Paulo, e para qualquer estado é assim também, tem só que atentar aos requisitos de cada estado, mas a atuação é tranquila também, é passível também para qualquer estado. Muito bom. Então, já que você tocou nesse assunto, Tomás, ninguém mandou você levantar a bola que eu vou cortar. Você falou também do administrador judicial. Qual é a diferença? Fala um pouquinho para a gente sobre a atuação desse profissional. Não, então, administrador judicial é uma outra área, digamos assim, de atuação que também tem bastante similaridade com a perícia. Em geral, os peritos, eles podem ser habilitados a trabalhar como administrador judicial, mas agora, a coisa recente, o administrador judicial também precisa fazer um curso específico para isso, para poder se candidatar e cumprir também uma série de requisitos e preencher também um cadastro específico lá no tribunal. Tá? Mas, basicamente, o trabalho do administrador judicial, o mais comum é atuar em empresas em recuperação judicial. Mas tem também o depositário, fiel depositário, tem uma série de outras possibilidades. Você vai fazer análise de empenho de faturamento da empresa para o juiz empenhar faturamento, isso é o administrador judicial. Mas o mais comum, e é esse que eu estou me referindo, a que você precisa fazer também um cadastro específico no tribunal, é o administrador judicial que vai atuar em processos de recuperação judicial. E que imaginem o número de processos de administração, de recuperação judicial que está tendo atualmente no Brasil, com toda essa questão da pandemia, inclusive. Então, a demanda está enorme para isso. Agora, é um trabalho bastante específico, bastante especializado. Você precisa entender não só da parte processual, que é requerida para desempenhar essa função, como também ter a experiência do funcionamento das empresas, porque você vai precisar intervir, fazer intervenções documentais nos processos da empresa para relatar ao juiz o andamento de cada situação. Então, é bem específico. Eu diria que aí você já deveria ter, a minha sugestão seria, atua primeiro como perito e depois vai degrau a degrau e chega lá no administrador judicial. Mas também não é impeditivo, não. Se quem quiser já começar de cara no administrador judicial, tem que fazer esse cadastro específico e esse curso específico também. Acho que o Francisco quer falar também alguma coisa sobre isso, né? Sim, eu quero aproveitar aqui dar uma cutucada nos nossos registrados. Em função dessa coordenação, de eu ter sido coordenador da Comissão de Perícia Judicial, Extrajudicial e Administração Judicial do Conselho Federal, eu tive alguma audiência, tanto no Conselho Nacional de Justiça, como aqui no nosso tribunal, no Rio de Janeiro. E, conversando lá com os magistrados, eu tive a seguinte notícia, né, dele. Eu fui lá levar para eles, a gente estava fazendo esse trabalho, mostrar, né, fazer a propaganda. E aí eles ficaram, dizendo, olha, estamos super felizes, espero que isso dê certo. Eu disse, mas que bom, mas por que essa coisa? Isso desembargadores e ministros do Conselho Nacional de Justiça. Não, Francisco, muito simples. Nós temos diversos processos na administração judicial, aí especificamente que eu estou falando, né, de que a gente precisa nomear alguém para aquela intervenção necessária judicial. Só que aí, muitas vezes, eu indico um profissional de uma outra área que simplesmente não entende de gestão. E no final do processo, aquela instituição ela vai estar certinha em algumas coisas, mas falida. É alguma coisa que a gente tem que se desfazer, porque não teve gestão durante todo o trabalho. Só que nós precisamos indicar alguém e indicamos quem está na lista. E
a gente procura lá, não tem nenhum profissional de administração, muitas vezes. Então, isso aí é um alerta que tem que vir. Esse alerta é importante, mas tem que vir a reboque daquilo que o Tomás falou, que nós viemos falando desde o início sobre perito. Você precisa entender do que está se habilitando, mas entender muito. Uma massa falida, por exemplo, ela tem diversas nuances que precisam ser observadas. Inclusive, aí é uma posição minha pessoal, não dá para ser alguém que está iniciando nas atividades profissionais, porque você precisa ter experiência e sensibilidade. Isso é uma posição, Francisco, eu não sei nem se o Tomás concorda, mas é uma posição de que eu não posso abrir mão. Vamos aqui citar, nós tivemos aqui casos, por exemplo, famosos, Varig, Transbrasil, VASP. Você imagina você ser nomeado administrador judicial de uma estrutura dessa e você nunca foi gerente de departamento de uma empresa. E aí aqui eu não estou dizendo que as pessoas não têm competência, pelo amor de Deus. Eu estou querendo mostrar a sensibilidade que a gente precisa ter nisso aí, dentro do que o Tomás acabou de apresentar. Exatamente. E aí outra coisa, só tomar cuidado, é um conflito de terminologia, né? Que aí fala de administração judicial, tá? Gestão, exatamente, que a gente precisa. Só que aí entra a gama qualquer de profissionais, tá? Só para a gente deixar claro. Eu não sei se, Tomás, você precisa me ajudar em alguma coisa aí. Não, só assim, você tem um administrador judicial, que aí pode ser pode ser nomeado pelo juiz de qualquer área, né? Inclusive quando a empresa é de uma área, uma empresa da área de telecomunicação, que fabrica componente lá específico e tal. O cara sendo engenheiro e tendo conhecimento daquela área que envolve da rede de fornecedores de clientes que envolve aquele tipo de produto, isso pode até facilitar a atuação dele como administrador judicial. Mas é comum nomear administrador, economista ou contador. Agora, o gestor judicial, esse é específico do administrador, né, para fazer a gestão judicial, aí não. Esse é nomeado pelo juiz, é exclusividade do administrador, né, que envolve a gestão, como você falou, a gestão dos processos judiciais relacionados isso é um exemplo, né, mas tem outras atividades também, mas relacionados à gestão da recuperação judicial. Então, esse é específico. Eu deixo aqui no ar, aproveitando tudo isso aí, uma pergunta que não é para ser respondida, é para os nossos ouvintes. Depois do que vocês ouviram sobre perícia judicial, extrajudicial e administração judicial, a pergunta que fica é a seguinte: vale a pena se dedicar e ser o melhor profissional na área específica? Não sei. Aí a pergunta fica para vocês e eu não quero a resposta. Eu quero que vocês trabalhem essa questão. Muito bem. Bom, para a gente fechar o nosso papo, que a gente já está passando de 1 hora aqui, a gente falou muito aqui, vocês falaram muito sobre a questão do estudo, entendimento, mas existe, além dessas hard skills, existem também algumas soft skills que são importantes para o desempenho do profissional nessa área de perícia judicial. Quais vocês podem destacar para a gente? Francisco, se você quiser falar, Vai lá, qualquer coisinha eu cumprimento, mas fale você. Tá bom. Bom, vamos lá, pessoal. Então, assim, isso, uma boa parte já foi falado aqui e eu acho que vale reforçar, né? Que é a questão de você gostar de estudar, gostar de pesquisar, se dedicar a entender com profundidade aquele assunto que está sendo tratado, isso é fundamental. E como o Francisco falou no começo, você vai se candidatar ou vai se cadastrar no tribunal para uma área de atuação da administração que você tenha maior identificação ou alguma experiência já, né? Porque aí vai facilitar a sua atuação. Então, se você já trabalha ou já tem algum conhecimento da área financeira, é natural que você vá se dedicar, vá se cadastrar como perito administrador na área financeira.
Isso é uma coisa natural. Então, o gosto pela pesquisa e pelo estudo e pelo desenvolvimento do trabalho é fundamental. Mas, assim, tem coisas que são muito importantes também. Dificilmente quem está começando ou quem vai começar na perícia vai começar sozinho, vai andar sozinho. Ele precisa do apoio de um perito mais experiente, de um colega que já tem um conhecimento naquela área de atuação, para trocar ideia, para trazer a dúvida. Olha só o que o cara está perguntando aqui, o que você acha disso? E você vai trocando ideia, vai conversando e vai evoluindo a sua forma de pensar, amadurecendo o seu pensamento sobre aquele tema que você precisa tratar. Então, a rede de relacionamentos que você precisa ter na perícia, e até para ser nomeado também, né? Porque você conhecendo, tendo maior, se inscrevendo em várias varas, em várias cidades, como o Francisco falou, tem cidades do interior aí que não tem perito em determinadas áreas. Então você vai lá e você se cadastrou no tribunal e vai lá e se apresenta naquela vara como perito expert em administração financeira, por exemplo, e lá não tem, o juiz naturalmente vai te nomear, vai te encaminhar aqueles processos que ele tem lá e precisa dar tratamento a eles. E assim vale para todas as áreas, né? Então, a rede de relacionamentos. Por isso, você fazendo, por exemplo, o curso da APGERJ, você vai ter oportunidade de estar com turmas lá de 30 alunos, você vai ter oportunidade de trocar contatos e experiências com outras 29 pessoas, com outras pessoas que vão ter os mesmos objetivos que você, os mesmos interesses que você. Isso é muito importante. E principalmente... A experiência dos professores. Isso, e principalmente, além disso, a experiência dos professores. O curso da APGERJ não é um curso que vai te ensinar a fazer perícia em qualquer área específica. Você não vai sair de lá sabendo fazer perícia em cartão de crédito, sabendo fazer perícia em administração de materiais ou perícia em processo de licitação. Você não vai sair de lá com esse conhecimento, porque é impossível você, num curso desse, querer abranger todas as áreas de atividade que podem ser exploradas pelo administrador. Mas você vai sair de lá tendo ouvido e trocado experiência com a bagagem dos professores. Por exemplo, além dos alunos, os professores, que são lá peritos que atuam, tem perito lá que atua há mais de 40 anos dentro de um determinado segmento. A experiência que ele vai te trazer ali vai ser fundamental para você entender como é que você deve dar tratamento em determinado aspecto do processo. Você vai entender ali o processual, como é que o perito deve funcionar, como é que deve ser o funcionamento do perito nomeado pelo juiz para atuar num processo judicial. Ou seja, você vai entender todo o processo, do começo, desde o cadastramento, como a gente falou aqui, até o final, até você entregar o laudo e o trabalho posterior ao laudo. Você vai entender cada etapa dessa aí, que é fundamental para o seu trabalho. Então, isso você só consegue com a experiência dos professores, com quem já vivenciou cada situação ali que a gente nem imagina. Então, isso é fundamental. E a questão de você poder se dedicar a outras cidades também acaba sendo importante para você ter maior possibilidade de nomeação como perito judicial nesse início de carreira, né? Então, isso tudo ajuda também. Então, pesquisador, troca de experiência. Aí, uma coisa que eu acabei não falando muitas vezes você vai começar, antes de ser nomeado até como perito judicial, você vai adquirir alguma experiência com esses contatos aí dos alunos, dos professores, eu comecei assim, eu posso falar de cadeira, então eu comecei fazendo perícia para outros peritos que estavam assoberbados, precisavam de uma ajuda, eu fui lá, fiz o laudo, ajudei a fazer o laudo e ali eu aprendi, ali foi a minha escola. E assim a maioria dos que vão fazer o curso lá, vão acabar começando auxiliando um outro perito. Quando ele for nomeado,
ele já vai ter alguma experiência naquele tipo de assunto. Então, essa rede, essa troca de experiências, isso é fundamental, principalmente para quem está começando na carreira, ou quem quer começar, ingressar nessa carreira com o pé direito. Eu queria só completar nessa ida, sem alterar nada, só aí vem aqui meu lado administrador, né? Que o profissional, qualquer área que ele vá atuar, especificamente agora a gente está falando aqui de perícia, computação social, ele tem que ter humildade. Ele precisa ter uma boa comunicação interpessoal. Ele precisa ser flexível. Não pode estar fechado. Ele tem que, junto da flexibilidade, ele tem que ter adaptabilidade, empatia, saber, como exatamente o Tomás acabou de falar aqui, trabalhar em equipe, ser parceiro, parar com a ideia do concorrente. Seja parceiro em vez de concorrente. Tá certo. Ter resiliência, claro, evidente, né? Criatividade, persuasão, inteligência emocional, que eu estava escrevendo aqui, né? E liderança também, entre outras coisas. Isso aqui é só algumas coisas que me vieram na cabeça agora, que eu fui anotando. Então, esse é um conjunto de coisas que não se pode deixar afastado. E sempre todos eles, voltando ao primeiro que eu citei, que para mim é o mais importante, é humildade. Nós não sabemos tudo, nós não somos os melhores. Nós somos complemento de um conjunto que vai atuar, seja aonde for. E assim é na nossa família, assim é na nossa sociedade, assim é entre os amigos. Era isso aí que eu queria complementar o que o Tomás falou, sem tirar uma vírgula do que ele falou. Muito bem. Francisco, Tomás, foi um prazer conversar com vocês aqui nesse ADM Live. Gostaria que vocês se despedissem dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. E tem uma última pergunta que o Tomás, na despedida dele, pode falar melhor, que a Maikele Magalhães pergunta aonde achamos o curso. Na PGERG, né, Tomás? Fala aí o site, se despeça, fala o site. Quem ela pode procurar lá? Obrigado, Francisco, obrigado, Érica, é uma satisfação. A PGERG está de portas abertas para todos os administradores que querem começar a atuar. A gente tem sempre uma forma de auxiliar lá a quem está começando e quem já está desenvolvendo também. É uma família, é um suporte muito importante lá. Mas sim, é apgerg.org.br. Lá você vai ter todas as informações, vai ter um linkzinho lá que vai te abrir o formulário de inscrição para o curso, se você quiser fazer o curso, e aí vai te dizer lá o passo a passo para você fazer os documentos que você precisa juntar. E dia 20 de junho, se eu não me engano, tem um curso começando. Então, vamos lá, quem tá animado, aproveita a animação. Eu não sei se tem vaga ainda, mas vai lá, porque a hora é essa. Obrigado, gente. Posso falar? Por favor. Eu quero começar complementando o que o Tomás falou, lembrando que todas essas informações da PGERG também estão no site do CRA, dentro da parceria. Nós divulgamos todas as informações da PGERG no site do CRA-RJ. Então, ou lá ou cá, você tem todas as informações. Eu quero agradecer, aqui agradecendo ao Tomás, eu quero agradecer a toda a diretoria, todos os parceiros lá da associação. Tem sido gratificante essa parceria, tem sido importante para nós. E aí aqui a gente se complementa, então a gente usa o que a PGERG tem, a PGERG usa o que a gente tem, a gente vai se complementando para que a gente consiga fazer algo um pouco melhor. Somos complementares. Então, isso é importante, eu fico aqui, meu agradecimento, levo meu agradecimento, e quando eu falo meu agradecimento, mas eu quero que seja corrigido aí, é o do presidente, é de todo o CRA-RJ. E aí eu incluo aí todos os nossos registrados. Eu costumo brincar que eu só defendo uma marca, que é a CRA-RJ, e só tenho um cliente,
são meus registrados. Então, dentro disso aí, eu quero fazer meu agradecimento e agradecer a Érica e toda a equipe aí pelo trabalho, pelo nosso suporte. Tá? Obrigado aí por tudo, que tenhamos uma boa continuidade de semana e que temos tranquilidade. E se inscrevam no curso, vale a pena. Obrigada, Francisco. Obrigada, Tomás. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui nesse ADM a Live. Lembrando que em breve vai estar disponível no nosso YouTube, na CRA RJ Play, toda essa live para você ver, rever, ver alguma dúvida. Eu quero voltar nesse pontinho. Você vai ter tudo disponível aqui, esse grande bate-papo com esses grandes especialistas sobre perícia judicial. Eu aguardo você na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no ADM Live. Até lá, tchau, tchau.